Arquivo Sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. Você já parou para pensar no que realmente acontece quando oferecemos carona a um estranho na estrada? Os eventos que você está prestes a conhecer foram relatados por um motorista de caminhão que durante 12 anos evitou falar sobre aquela noite de agosto. Ele quebrou o silêncio apenas uma vez, 3 dias antes de desaparecer completamente. As autoridades arquivaram o caso como abandono voluntário, mas sua família ainda procura respostas. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores que podem fazer você reconsiderar cada decisão que toma ao dirigir sozinho pela noite. Algumas estradas guardam mais do que apenas asfalto e sinalização. A rodovia estadual 347 corta o interior do estado como uma cicatriz antiga que nunca cicatrizou completamente. É uma via estreita, de pista simples, que serpenteia entre plantações abandonadas e pequenos vilarejos que parecem ter parado no tempo. Durante o dia, a estrada é apenas monótona, mas quando a noite cai, ela se transforma em algo completamente diferente. Os postes de iluminação são escassos, separados por quilômetros de escuridão absoluta, e a neblina que sobe dos vales próximos cria formas que brincam com a percepção de qualquer motorista cansado. Era 23 de agosto de 2011. Eu dirigia meu caminhão havia 14 horas seguidas, transportando equipamentos agrícolas de uma cidade a outra. Meu nome é Roberto Almeida. Tenho 42 anos. E naquela época, eu já havia percorrido aquela estrada centenas de vezes. Conhecia cada curva, cada desnível, cada ponto onde a neblina se acumulava com mais intensidade. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Faltavam aproximadamente 80 quilômetros para chegar ao meu destino quando o vi. Um homem parado no acostamento, iluminado apenas pelos faróis do meu caminhão quando me aproximei. Ele estava com o braço estendido pedindo carona. Não é comum encontrar alguém pedindo carona naquela estrada, especialmente depois das 23 horas. A região é conhecida por ser deserta, e as poucas casas que existem ficam escondidas atrás de trilhas de terra que se afastam da rodovia principal. Minha primeira reação foi acelerar e passar direto. Todo caminhoneiro aprende cedo que oferecer carona a desconhecidos na estrada pode ser perigoso. Mas havia algo naquele homem que me fez pisar no freio. Talvez fosse a maneira como ele estava parado, completamente imóvel, ou a expressão em seu rosto quando a luz dos faróis o iluminou. Ele não parecia ameaçador, parecia perdido, parecia desesperado. Parei o caminhão a cerca de 5 metros dele e abri a janela do lado do passageiro. Ele se aproximou lentamente e pude vê-lo melhor. Aparentava ter entre 35 e 40 anos, cabelos escuros levemente desalinhados, usando uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e calças escuras. Suas roupas estavam surpreendentemente limpas para alguém que estava há sabe Deus quanto tempo na beira de uma estrada deserta. Não havia nenhuma mala, mochila ou qualquer pertence com ele. "Boa noite", ele disse, e sua voz era calma, quase educada demais para aquela situação. "Você poderia me levar até São Vicente? Preciso muito chegar lá esta noite." São Vicente era exatamente o vilarejo para onde eu estava indo. Uma coincidência conveniente, pensei. "Pode subir", respondi, destrancando a porta. Ele entrou no caminhão com movimentos lentos e deliberados, como se cada gesto fosse cuidadosamente calculado. Fechou a porta suavemente e se acomodou no banco, mantendo as mãos sobre os joelhos. Voltei à estrada e por alguns minutos, nenhum de nós disse nada. O silêncio dentro da cabine era denso, quase tangível. Eu podia ouvir apenas o ronco do motor e o atrito dos pneus no asfalto. "Obrigado por parar", ele finalmente disse. "A maioria não para mais. As pessoas têm medo. É perigoso dar carona hoje em dia", respondi mantendo os olhos na estrada. "O que você estava fazendo sozinho naquela hora?" "Voltando para casa", ele respondeu simplesmente. "Faz muito tempo que não vou para São Vicente. Muito tempo mesmo." Havia algo estranho na maneira como ele falava. As palavras saíam de forma natural, mas o tom era deslocado, como se ele estivesse lendo um texto decorado há anos. Olhei rapidamente para ele. Sob a luz fraca do painel,
Notei que sua pele era extremamente pálida, quase translúcida. Suas mãos, ainda pousadas sobre os joelhos, estavam completamente imóveis. Ele não se mexia com os balanços do caminhão, nas imperfeições da estrada. Você é de São Vicente? Perguntei, tentando iniciar uma conversa. Nasci lá, ele respondeu olhando pela janela para a escuridão lá fora. Conheço cada rua, cada casa. A praça principal com a fonte no centro. A igreja de Nossa Senhora das Dores na entrada da cidade. A padaria do seu Antônio que abre às 5 da manhã. Tudo ainda está lá? Suas palavras me causaram um desconforto imediato. A praça principal de São Vicente não tinha fonte havia pelo menos 20 anos. A estrutura havia sido removida e substituída por um jardim quando eu ainda era criança. E quanto à padaria do seu Antônio, eu sabia que o estabelecimento havia fechado há mais de uma década quando o dono faleceu. As coisas mudaram bastante em São Vicente, respondi cautelosamente. A praça não tem mais fonte. Foi tirada há muito tempo. Ele virou o rosto lentamente na minha direção. Na penumbra, seus olhos pareciam completamente negros, sem distinção entre íris e pupila. Tiraram a fonte? Repetiu, como se aquilo fosse impossível de acreditar. Mas ela estava lá desde 1952. Por que tirariam? Um frio estranho começou a subir pela minha espinha. Ninguém se lembrava da data exata em que aquela fonte havia sido construída. Era apenas um detalhe perdido na história da cidade. Você deve ter estado ausente por muito tempo, comentei, tentando manter o tom casual. Sim, ele concordou, voltando a olhar pela janela. Muito tempo. Desde 1993. 20 de maio de 1993, para ser mais preciso. 18 anos. Ele estava dizendo que não voltava para casa havia 18 anos. Mas se esse fosse o caso, por que ele parecia tão deslocado? Por que suas roupas pareciam tão antigas no estilo, como se tivessem saído diretamente dos anos 90? Por que ele não carregava absolutamente nada consigo? Senti minha mão apertar o volante com mais força. A estrada à frente continuava vazia, engolida pela escuridão e pela neblina que começava a ficar mais densa. Não havia outros carros, não havia luzes de casas, não havia nada além de nós dois e aquela estrada interminável. Como você se chama? Perguntei, sentindo que precisava de alguma forma conectar aquele homem à realidade. Ele demorou para responder. Quando finalmente o fez, sua voz estava ainda mais distante, como um eco vindo de um lugar muito longe. Eduardo. Eduardo Santos. Naquele momento, algo dentro de mim reconheceu aquele nome. Não sabia de onde, mas havia uma familiaridade perturbadora nele. Eduardo Santos. Eu já havia ouvido aquele nome antes, mas não conseguia me lembrar onde ou quando. Você já teve aquela sensação de que algo está profundamente errado, mas não consegue identificar exatamente o que? Era isso que eu sentia naquele momento. Cada detalhe sobre aquele homem parecia ligeiramente deslocado da realidade. A forma como ele não piscava, como ele não se mexia, como suas palavras pareciam vir de outra época. E principalmente, como ele falava de São Vicente, como se a cidade ainda fosse exatamente como era há quase 3 décadas. O que você faria se percebesse que a pessoa ao seu lado no carro não parecia pertencer completamente ao mundo dos vivos? O pior ainda estava por vir. Continuamos em silêncio por mais alguns quilômetros. Eu tentava me concentrar na estrada, mas minha atenção estava dividida entre as curvas à frente e aquela presença estranha ao meu lado. Eduardo permanecia imóvel, olhando pela janela como se estivesse procurando por algo na escuridão. Ocasionalmente, ele murmurava palavras que eu não conseguia compreender completamente. Ali, ele disse de repente apontando para um ponto à direita da estrada. Era ali que ficava o antigo posto de gasolina, o posto São Jorge. Eu sempre parava lá quando voltava para casa. Olhei na direção que ele indicava. Não havia nada ali além de mato alto e uma estrutura de concreto parcialmente desmoronada, quase invisível na escuridão. Mas ele estava certo. Havia sim um posto de gasolina naquele local, abandonado havia pelo menos 15 anos. Como ele sabia disso se alegava não estar na região desde 1993? O posto São Jorge fechou há muito tempo, comentei, tentando avaliar sua reação. Fechou? Ele repetiu. E pela primeira vez, detectei uma emoção genuína em sua voz.
Tristeza. O Marcelo era o dono. Bom homem. Sempre me oferecia café quando eu passava. Ele ainda está por aqui? Meu estômago se revirou. Eu conhecia a história do posto São Jorge. Marcelo Ferreira, o dono, havia falecido em um acidente de carro em 1998, 5 anos depois de 1993. A data que Eduardo mencionou. Marcelo faleceu há muitos anos, respondi, observando atentamente sua reação. Eduardo fechou os olhos lentamente, como se estivesse processando uma dor antiga. Entendo, foi tudo o que disse. A neblina estava ficando significativamente mais densa. Os faróis do caminhão mal conseguiam penetrar a cortina branca que cobria a estrada. Reduzi a velocidade para 60 km por hora, então para 50. A visibilidade estava péssima e a sensação de isolamento aumentava a cada segundo. Você tem família esperando por você em São Vicente? Perguntei, tentando manter alguma conversa para disfarçar meu crescente desconforto. Tenho, ele respondeu, e um sorriso triste apareceu em seus lábios. Minha esposa, Marina, e minha filha, Beatriz. Ela deve ter 7 anos agora. Quando saí, ela tinha apenas 4. Fará 8 anos em dezembro. As contas não fechavam. Se ele havia partido em 1993 e sua filha tinha 4 anos, ela deveria ter 26 anos agora, não 8. Ele estava falando como se ainda estivéssemos em 1996, apenas 3 anos depois de sua partida. Eduardo, comecei cuidadosamente. Que ano você acha que é? Ele me olhou com uma expressão confusa. 1996. 23 de agosto de 1996. Por que pergunta? Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Eduardo, hoje é 23 de agosto, mas não de 1996. É 23 de agosto de 2011, 15 anos depois. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo ficou completamente imóvel, processando minhas palavras. Lentamente, ele começou a olhar para suas próprias mãos, como se estivesse as vendo pela primeira vez. Depois olhou para mim, e em seus olhos havia uma confusão profunda, quase infantil. 2011? Ele repetiu, e sua voz agora tremia. Isso não é possível. Eu saí de São Vicente há apenas 3 anos. Fui para a capital resolver assuntos de trabalho. Deveria ter voltado no mesmo dia, mas o carro quebrou. Tentei pegar carona, mas ninguém parava. Caminhei por horas até que alguém finalmente... Ele parou abruptamente de falar, e sua expressão mudou. Foi como se uma memória terrível tivesse acabado de surgir. Sua respiração, que até então eu nem havia percebido, ficou mais rápida. Alguém parou. Ele continuou. Mais para si mesmo do que para mim. Um carro preto. O motorista disse que me levaria até São Vicente. Entramos nessa mesma estrada. Havia neblina, assim como agora. Ele dirigia rápido demais. Eu disse para ele diminuir a velocidade. Disse que não conseguíamos ver a estrada. Mas ele não escutou. E então, Eduardo cobriu o rosto com as mãos. E então houve aquela curva. Ele não viu a curva. Perdemos o controle. O carro capotou. Eu me lembro do impacto, do vidro se quebrando, do metal se dobrando. Eu me lembro da dor. E depois? Depois? Perguntei, embora uma parte de mim não quisesse ouvir a resposta. Depois eu estava na estrada novamente, sozinho. O carro havia sumido. O motorista havia sumido. Estava escuro e havia neblina. Comecei a caminhar, tentando encontrar ajuda. Mas ninguém parava. Caminhei por tanto tempo. E então, você apareceu. Minha mão tremeu no volante. Aquilo que eu estava ouvindo não podia ser real. Mas a certeza no olhar dele, a forma como sua história se encaixava com os detalhes impossíveis que eu havia notado, tudo começava a fazer um sentido aterrorizante. Eduardo, disse com a voz embargada, você se lembra onde foi o acidente? Em que quilômetro da estrada? Ele pensou por um momento. Estava próximo a uma placa. Quilômetro 62. Havia uma pequena capela de beira de estrada logo depois. Nossa Senhora Aparecida. Oxe, meu sangue gelou. A capela ele mencionou ainda existia. E no quilômetro 62? No quilômetro 62, havia algo que eu passava toda vez que fazia aquela rota. Algo que eu sempre via, mas nunca prestava muita atenção. Uma cruz branca. Uma cruz simples de madeira branca plantada no acostamento.
O tipo de cruz que famílias colocam nos locais onde seus entes queridos perderam a vida em acidentes de trânsito. Estamos chegando perto do quilômetro 62, murmurei. Eduardo virou-se para mim, e pela primeira vez, vi medo genuíno em seus olhos. Não quero ver, ele disse. Por favor, não me faça ver. Mas já era tarde. As luzes do caminhão iluminaram primeiro a placa. KM 62. Logo em seguida, a pequena capela de Nossa Senhora Aparecida apareceu à direita. E então, alguns metros depois da capela, exatamente onde Eduardo havia descrito, vi a cruz branca. Desacelerei instintivamente e, conforme nos aproximamos, consegui ler o que estava escrito na placa de madeira pregada na cruz. As letras estavam desbotadas pelo tempo e pelo clima, mas ainda eram legíveis sob a luz dos faróis. Eduardo Santos, li em voz alta. Nascido em 12 de março de 1958, falecido em 20 de maio de 1993. O silêncio dentro da cabine tornou-se insuportável. Virei-me lentamente para o banco do passageiro. Eduardo ainda estava lá, mas algo havia mudado. Sua forma parecia menos sólida, como se ele estivesse lentamente se dissolvendo na penumbra da cabine. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Eu morri, ele sussurrou, e sua voz ecoava como se viesse de muito longe. Eu morri naquela noite. Marina, Beatriz, elas me esperaram. Elas esperaram que eu voltasse para casa, mas eu nunca voltei. Assim como Eduardo, que finalmente entendia que nunca completaria sua jornada para casa, convido você a se inscrever agora no Arquivo Sombrio e ativar o sino. Só assim você não perderá os próximos capítulos dessa jornada pelas sombras que muitos preferem ignorar. E me diga nos comentários, você já sentiu aquela sensação de não pertencer completamente ao lugar onde está? Como se parte de você tivesse ficado presa em outro momento? O que aconteceria quando chegássemos a São Vicente? Eduardo poderia realmente reencontrar sua família? Ou havia algo muito mais perturbador esperando no destino final dessa viagem impossível? A verdade estava prestes a se revelar. Continuei dirigindo, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Eduardo permaneceu em silêncio ao meu lado, sua forma ficando gradualmente mais transparente. Eu podia ver através dele ocasionalmente, quando a luz do painel incidia em determinado ângulo. Era como observar alguém que estava simultaneamente presente e ausente, existindo em uma fronteira impossível entre dois mundos. Por que você ainda está aqui? Perguntei finalmente, minha voz soando estranhamente calma considerando as circunstâncias. Por que depois de todos esses anos? Não sei, ele respondeu, olhando para suas próprias mãos que lentamente perdiam substância. Talvez eu nunca tenha aceito. Talvez uma parte de mim ainda acredite que pode chegar em casa, abraçar Marina, ver Beatriz crescer. Você entende? Eu tinha planos. Tínhamos planos. Beatriz iria começar a escola naquele ano. Marina estava grávida de novo, mas só eu sabia. Ela queria me contar pessoalmente quando eu voltasse. Eu nunca voltei. As palavras dele carregavam um peso de 18 anos de arrependimento e saudade. 18 anos preso naquela estrada, revivendo eternamente a tentativa de retornar para casa. 18 anos oferecido caronas que nunca vinham, caminhando em uma névoa temporal que o mantinha preso na noite de sua morte. E se eu te levar até lá? Perguntei. O que vai acontecer? Eduardo sorriu tristemente. Não sei, mas preciso tentar. Preciso pelo menos vê-las uma última vez, mesmo que seja apenas para me despedir. A neblina começou a diminuir gradualmente conforme nos aproximávamos de São Vicente. Logo à frente, as primeiras luzes da cidade apareceram como pontos dourados na escuridão. O vilarejo era pequeno, com não mais de 2.000 habitantes, e a essa hora da noite, as ruas estavam completamente desertas. Está diferente, Eduardo murmurou ao ver as primeiras casas. Tudo está diferente. De fato, São Vicente havia mudado nas últimas 2 décadas. Novas construções, ruas asfaltadas onde antes havia terra, postes de iluminação pública mais modernos. Para alguém que ainda vivia mentalmente em 1993, a transformação devia ser chocante. Para onde você quer que eu vá? Perguntei. Rua das Acácias, número 123. Ele respondeu imediatamente. É uma casa amarela com um jardim na frente. Marina plantava rosas. Ela adorava rosas vermelhas.
Segui suas direções através das ruas vazias de São Vicente. Conhecia vagamente o bairro que ele descreveu. Uma área residencial tranquila no lado oeste da cidade. Quando finalmente chegamos à Rua das Acácias, ele apontou para uma casa específica. Mas a casa não era amarela. Era branca, recém-pintada, e o jardim da frente havia sido substituído por um pequeno estacionamento pavimentado. Não havia rosas. Não havia nenhum sinal da casa que Eduardo se lembrava. Não, ele sussurrou, sua voz quebrando. Não, não, não. Essa é a casa. Eu tenho certeza. Mas está tudo diferente. Parei o caminhão na frente da residência. As luzes da casa estavam apagadas, mas havia um carro estacionado na garagem, indicando que alguém morava ali. Eduardo olhava fixamente para a construção, como se tentasse sobrepor suas memórias à realidade diante dele. Talvez elas tenham se mudado, sugeriu ele, desesperado. Talvez Marina não conseguisse continuar morando aqui depois do acidente. Algo me compeliu a verificar. Peguei meu celular, que naquela época ainda tinha internet limitada, e procurei por informações sobre a casa. Demorei alguns minutos, mas eventualmente encontrei registros públicos de propriedade. Eduardo. Comecei cuidadosamente. A casa foi vendida em 1998. A nova proprietária é... Deixa eu ver. Beatriz Santos Oliveira. Ele virou-se para mim tão rapidamente que me assustei. Beatriz? Minha Beatriz? Ela comprou a casa? Parece que sim. Confirmei, lendo mais informações. E tem mais. Há um artigo de jornal local de 2003. Uma matéria sobre moradores antigos da cidade. Mostrei a tela do celular para ele. No artigo, havia uma foto de uma mulher de aproximadamente 30 anos, com cabelos escuros e olhos gentis. A legenda dizia: Beatriz Santos Oliveira retornou à casa de sua infância após o falecimento de sua mãe, Marina Santos, em 2002. Desde então, mantém a residência como uma homenagem aos pais. Eduardo olhou para a foto de sua filha, agora uma mulher adulta, e as lágrimas voltaram a correr por seu rosto translúcido. Ela cresceu, ele disse simplesmente. Minha pequena Beatriz cresceu sem mim. E Marina? Marina se foi. Eduardo, eu sinto muito. Ele balançou a cabeça. 18 anos. Ela me esperou por 9 anos até falecer. E Beatriz? Ela voltou para cá. Voltou para a casa onde cresceu. Por quê? Por que ela voltaria? Naquele momento, uma luz se acendeu no interior da casa. Alguém estava acordado. Eduardo e eu observamos enquanto uma silhueta feminina apareceu na janela da sala, olhando para fora. Era impossível ver detalhes da distância onde estávamos, mas havia algo na forma como ela permaneceu ali, imóvel, olhando diretamente para o caminhão. Ela pode me ver, Eduardo sussurrou. Beatriz pode me ver. Antes que eu pudesse reagir, ele abriu a porta do caminhão. Sua forma estava agora quase completamente transparente, apenas um leve contorno luminoso no ar noturno. Ele desceu do veículo e caminhou lentamente em direção à casa. Eu o segui com os olhos, incapaz de me mover. Eduardo parou no meio do caminho entre o caminhão e a casa. A figura na janela não se moveu. Continuou apenas observando. Por um longo momento, homem morto e filha adulta permaneceram assim, separados por jardim, por tempo, por mundos diferentes. Então Eduardo ergueu a mão direita, um gesto lento e delicado, como se estivesse acenando para uma criança de 4 anos que estava indo para a escola pela primeira vez. A figura na janela, Beatriz, ergueu sua própria mão. Não sei se ela realmente o viu, ou se foi apenas coincidência. Talvez ela sentisse apenas aquela presença familiar que nunca completamente a abandonou. Aquele amor paterno que persiste além da morte. Eduardo permaneceu ali por mais alguns segundos. Então, lentamente, ele começou a desaparecer. Não foi dramático ou assustador. Foi gentil, como uma névoa matinal que se dissipa com o sol nascente. Primeiro suas pernas, depois seu torso, e finalmente seu rosto, ainda sorrindo, ainda olhando para a janela onde sua filha estava. E então, ele se foi. A luz na janela da casa se apagou. Fiquei sentado no caminhão por mais alguns minutos, tentando processar o que havia acabado de testemunhar. Então, lentamente, liguei o motor novamente e me afastei da Rua das Acácias. Quando passei novamente pelo quilômetro 62 na volta, parei próximo à Cruz Branca. Desci do caminhão
e me aproximei dela. A placa ainda estava lá, com o nome de Eduardo Santos e as datas que marcavam sua breve existência. Mas havia algo novo que eu não tinha notado antes. Flores frescas, rosas vermelhas. Alguém havia estado ali recentemente, deixando flores para um homem que morreu 18 anos atrás. Talvez Beatriz viesse regularmente prestar suas homenagens. Talvez aquela noite não fosse a primeira vez que ela sentia a presença de seu pai, ainda tentando voltar para casa. Voltei para o caminhão e continuei minha jornada. Mas algo havia mudado em mim. Cada vez que passo por aquela estrada agora, olho atentamente para o acostamento, especialmente quando há neblina. Procurando por figuras solitárias pedindo carona. Procurando por almas perdidas que ainda não aceitaram seu destino. Porque agora eu sei. As estradas que percorremos não são apenas caminhos físicos. São também rotas para espíritos presos, repetindo eternamente suas últimas jornadas, esperando por alguém que finalmente os leve para casa. Eduardo Santos conseguiu sua última carona naquela noite de agosto, e espero, sinceramente, que ele finalmente tenha encontrado paz. Mas às vezes, nas noites de neblina densa, quando a rodovia estadual 347 parece mais vazia e silenciosa do que o normal, eu me pergunto quantas outras almas ainda estão lá, esperando pacientemente no acostamento, tentando terminar viagens que foram interrompidas há décadas. Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem de voltar. E se algum dia você estiver dirigindo sozinho por uma estrada deserta à noite e vir alguém pedindo carona, faça uma pergunta antes de oferecer. Que ano você acha que é? A resposta pode salvar sua vida, ou revelar que você está oferecendo carona a alguém que já não pertence mais a este mundo.